Boa noite a todos os que estiverem aí acompanhando esta gravação. Faz um tempinho que nós não temos gravado alguma coisa, justamente devido às nossas múltiplas ocupações, afazeres. Porém, neste 3 de maio de 2021, aconteceu um evento que não poderíamos deixar passar batido, devido à sua extrema gravidade. Pois, de fato, não se trata de um acontecimento trivial, comum ou corriqueiro, mas de um acontecimento, por assim dizer, dramático. Um aflorar, ainda que incipiente, de atitudes terroristas que devem ser denunciadas no primeiro momento em que ocorrem. Que, como falei, não podem passar batido. Por vezes, ao observar as coisas que acontecem no Brasil atual, por vezes nós imaginamos estar num imenso hospício, num imenso sanatório, internados. Parece que o Brasil, num determinado momento, o povo brasileiro, ele entrou num delírio coletivo, e que o Brasil transformou-se num hospício, num sanatório, num asilo para alienados mentais. É a impressão que se tem. E a vontade que se tem é de dizer: mundo, ou Brasil, para, que eu quero descer. Tal o insólito, a que a sociedade brasileira tem chegado ao nível do insólito que temos presenciado neste país. E nós estamos nos referindo a algo extremamente grave, algo que choca e deve de fato chocar a opinião pública. Há muitos anos, diria que há uma ou duas décadas, temos assistido, particularmente no Rio de Janeiro, e já saberemos porquê, mas não somente no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, temos presenciado fenômenos sociais que não ficam muito atrás do que tem sido promovido pelo EI ou pelo ISIS lá nos confins da Síria. E que aconteçam lá nos confins da Síria, nos domínios do sunismo ultra-ortodoxo, do wahhabismo, do salafismo, não nos surpreende. Agora, que eles aconteçam aqui, no nosso Brasil, sim. Isto é extremamente surpreendente, embora tenha uma explicação. Eu estou me referindo aos diversos e sucessivos ataques a tendas de Umbanda e também de Candomblé, que infelizmente não tem merecido a atenção a que fazem jus. Pois são atitudes que, como disse, deveriam, por incipientes que sejam, chocar a opinião pública brasileira. Pois num Estado democrático de direito é inconcebível que qualquer edifício religioso dedicado ao culto religioso seja atacado por pessoas de outra crença. É o que remonta há séculos atrás, quando as diversas facções cristãs se digladiavam com grande saldo de mortos. Isso aconteceu aí
durante o século XVI, no florescimento da Reforma Protestante, e no século XVII, quando a Europa passou pela Guerra dos 30 Anos, que foi uma das guerras religiosas mais mortíferas do planeta. E de modo que é alarmante que, em pleno século XXI, estes acontecimentos, ainda incipientes, aconteçam e progridam, avancem no nosso país. Porque, de fato, o número de agressões a essas instituições religiosas, templos, edifícios, tendas, cultos de vária lavra, tem se tornado cada dia mais comuns. Porém, o que mais me alarma-me ainda mais, que o que alarma-me ainda mais, o que isso sucedeu anteontem, em Osasco, que aqui faz parte, acho que, da Grande São Paulo. Não conheço direito, nunca fui a Osasco. Na capela de Nossa Senhora dos Remédios. Choca-me o fato, porque esse edifício pertence a toda a poderosa Igreja Romana, que é a religião predominante neste país, que conta com a adesão do maior número de pessoas. Portanto, não se trata de uma instituição minoritária, ou que conta com o apoio de uma incipiente minoria. Não se trata de uma instituição vulnerável, por assim dizer, repito, mas de uma instituição bastante presente e poderosa. E mesmo assim ficamos sabendo que no dia 3 de maio, um grupo de 4 ou 5 jovens entrou nessa, parece que 4, entrou dentro deste templo e começou a quebrar, atacar, quebrar, depredar as representações religiosas, as imagens ou estátuas dos santos que ali existiam, tentando quebrá-las ou efetivamente quebrando-as. Parece que uma delas era a estátua de Santo Ubaldo, uma estátua vinda da Itália 60 anos atrás. Eu devo lembrar que, eu não me esqueço disso, que há uma década e meia teve um caso famoso no sul do Brasil, em que um adepto desta seita universal do Reino de Deus, ele destruiu uma imagem barroca, uma imagem remanescente do período colonial brasileiro, que era considerada como patrimônio histórico nacional, um patrimônio da nossa cultura brasileira, remanescente dos tempos pretéritos, e parece que eu não lembro o que foi feito, parece que foi destruída. Este bem foi destruído por um fanático fundamentalista pertencente a esta seita perniciosa que é a Universal. E aí houve todo um processo, um decorrente processo, etc e tal, uma criminalização, como deve acontecer de fato. Mas isso, parece que esse emblema, essa representação, era propriedade dele. Agora, é muito mais chocante, sem sombra de dúvida, é muito mais chocante quando as pessoas em questão, elas invadem a propriedade alheia. Que elas simplesmente invadem a propriedade, elas entram num templo alheio, elas invadem a propriedade alheia, e atentam como também um patrimônio alheio que não lhes pertence. Como aconteceu não apenas no dia 3 de maio, aí em Osasco, mas já aconteceu em alguns outros templos apostólicos romanos pelo Brasil afora, nestes últimos anos ou nesta última década. Coisa que era impensável, repito, coisa que era impensável há 30, 40, 50 ou 60 anos atrás. Era algo insólito, algo impensável, que um templo da Igreja Apostólica Romana, instituição forte e poderosa neste país, fosse pura e simplesmente invadido e depredado por membros de qualquer outro culto. Bem, parece que o padre lá responsável pela tal igreja ou capela, ele foi atrás dessas pessoas, desses agressores, e perguntou a um deles, por que você fez isso?
E ele não ouviu nenhum Deus é Deus e Maomé é seu profeta, nem ouve Israel, teu Deus é o Senhor. Não, o que ele ouviu foi, eu fiz em nome de Jesus. Tá? Repito, a resposta que ele recebeu foi essa, eu fiz em nome de Jesus. Agora onde? Pergunto eu. Tá? Nós precisamos fazer uma reflexão. Eu estou aqui, ó, estou aqui, atrás de mim estão alguns livros evangeliários, livros do Novo Testamento, exemplares dos evangelhos. Em que parte? Em que página? Em que capítulo? Em que versículo dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Em que parte dos ensinamentos das palavras, em que parte dos evangelhos que contém ali as palavras de Jesus, em que parte nós encontramos Jesus mandando os seus seguidores invadirem templos de outras confissões, de outros credos, de outras religiões e depredá-los? Onde que isso está escrito? Onde que Jesus Cristo determinou isto? Em que parcela? Em que parte do evangelho existe este mandamento estranho de invadir templos, edifícios de outras religiões e depredá-los? Esta é a primeira pergunta. Tá? Onde que está essa ordenança? Onde que está este mandamento? Onde os cristãos são convocados à violência, à agressão, ao desrespeito? Tá? Claro que, se eu não acredito no paganismo, nos deuses pagãos, se eu não acredito em Hera, em Júpiter, eu não vou cultuar esses seres, esses deuses, essas estátuas, essas entidades, eu não vou prestar culto. Isto não significa que eu deva invadir o lugar de culto das pessoas que creem nessas entidades e destruir essas representações ou depredá-las. Por quê? Porque elas são livres. A princípio, porque elas são livres. A divindade concedeu-lhes o uso do livre-arbítrio para que elas optem pela fé religiosa, pela crença que quiserem. E o dever dos demais seres humanos é respeitar a opção religiosa dos demais. É por isso que não me diz respeito os atos de culto praticados pelos outros. Porque eu não fui constituído juiz eu não fui constituído juiz para julgar os atos de culto de outras pessoas que pensam e que creem de maneira diferente da minha. O quanto eu posso fazer é eximir-me justamente de entrar nesses edifícios de culto e de prestar qualquer tipo de culto, de homenagem ou de reverência a essas entidades. Agora, para além disso, não me cabe fazer absolutamente nada. Por quê? Porque estas pessoas, como eu, exatamente como eu, elas têm o direito de escolherem a forma religiosa que pretendam praticar e o direito líquido e certo de exercê-la. E todos devemos conviver uns com os outros em sociedade. Não é porque uma pessoa cultua Ganesha, ou porque ela cultua Shiva, ou porque ela cultua a grande deusa lá das avicanistas, e eu discorde desse culto, que eu vou agredi-las, que eu vou torturá-las, que eu vou bater nelas ou matá-las. Esse é um pensamento monstruoso, é um pensamento abominável, é bizarro, é horrendo. E não tem relação alguma com os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que eles fossem aos edifícios de outras crenças religiosas para depredá-los. Isso não consta em parte alguma dos nossos evangelhos. Então eu posso avaliar esta prática como nociva, perniciosa, criminosa, terrorista, não cristã e anticristã.
É uma prática que não pode nem deve ser classificada como cristã. E, no entanto, o sujeito que lá foi depredar a capela ou a igreja romana, né, disse que o fez em nome de Jesus. O que disse Jesus? Antes de tudo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele não falou assim, ó, não ameis os pagãos. Em momento nenhum Jesus Cristo disse, não ameis os politeístas, não ameis os idólatras. Ele disse, amai a todos. Inclusive, amai os vossos inimigos. Este é o mandamento que nós encontramos no Evangelho. Para amar a todas as pessoas, sem distinção, para amar os nossos próprios inimigos. E é evidente que se você ama alguém, você respeita esta pessoa. Você respeita a filiação religiosa daquela pessoa. Se você ama aquela pessoa, você não vai invadir o lugar de culto que ela frequenta para depredar os seus objetos de culto. Por quê? Tem uns, embora para mim eles nada signifiquem ou nada valham, para aquelas pessoas que prestam culto a esses emblemas, a essas representações, a esses objetos, eles têm um significado, inclusive um significado profundo. De modo que é uma forma de desrespeito e até mesmo de ódio. Invadir os lugares de culto dessas pessoas e depredá-los. Não existe nada, sob título algum, não existe nada de cristão nesta atitude. É uma atitude, repito, não cristã e anticristã. Porque o cristão é convocado, antes de tudo, ao amor. E do amor, do mandamento do amor, resulta, evidentemente, o convívio e a tolerância. Não o relativismo, não a confusão, não o sincretismo. Porque julgo-me no direito de não reverenciar essas entidades. Não é o caso. Agora, repito, o fato de não reverenciá-las não significa que eu tenha o direito de impedir os outros de reverenciá-las. Tá? Ou de depredar estes símbolos. Ademais, entrar furtivamente num edifício religioso de qualquer comunhão que seja para depredar é invasão de propriedade. É algo condenado pela lei, tá? E punível, certamente. Você não pode invadir propriedade que não lhe pertence. Adicione-se a isso essa peça, né? Seja qual for, qualquer representação, emblema, etc., foi adquirida com o dinheiro das pessoas que congregam naquele lugar. Ela foi paga, ela foi comprada, ela foi adquirida. Então, além de ser uma representação, também é um bem de valor econômico. De maneira que depredá-lo, destruí-lo, de certa forma, implica também posse. Posse legítima. E, portanto, é uma espécie de furto também. Então nós temos dois crimes. Quando se entra num edifício religioso com o objetivo de depredar o que ali esteja, de destruir insidiosamente, nós temos dois crimes, tá? Que são a invasão de propriedade e o furto. Além, é claro, do aspecto psicológico, que já falei, tá? Que é o vilipêndio, o ato do desrespeito, que implica em vilipêndio. Tá? Então é chocante, tá, que estas coisas aconteçam. Agora, eu pergunto, e tenho que perguntar isso porque é necessário colocar o dedo no fundo da ferida. A análise ficaria incompleta caso não chegássemos até aqui, tá? Até este ponto. Tá? A que grupo religioso pertencem as pessoas que cometem esses crimes, tá? Esses atos de terrorismo,
Seja contra templos romanos, papistas, seja contra tendas de umbanda, candomblé, não importa, casas espíritas, né? A senha já revela. Fizeram isso, entre aspas, em nome de Jesus. Elas não são budistas, elas não são sunitas, elas não são judias, não são ateias, não são materialistas. Então não adianta vir aqui com aquela desculpa deslavada. Elas podiam ser de outra religião. Podiam, mas não são. Elas não são de outra religião. Elas são de uma religião, de uma confissão, de uma organização, de uma ideologia específica. Elas são protestantes. Mais especificamente, de orientação certamente calvinista, pentecostal. É isso que elas são. Sectárias, fundamentalistas, fanáticas, bíblicas, pentecostais. É este setor da religiosidade protestante que tem cometido esse tipo de atitude terrorista, criminosa no nosso país. Especialmente